Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Brasil! E vamos ao cardápio do dia. Tem novidades do Bard. Agora temos acesso global ao Gemini Pro e geração de imagens. A métrica Interaction to Next Paint, também conhecida como INP, se tornará uma Core Web Vitals no dia 12 de março. Trouxemos também os aprendizados do novo guia para iniciantes em SEO do Google. Você costuma publicar os seus conteúdos em outros lugares? Então cuidado, porque o Google pode consolidar os sinais de classificação para a URL canônica de parceiros, mesmo ela não sendo a fonte original. E por fim, te falo o que fazer quando o SEO é bom, mas as vendas e os leads não são tão bons assim. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da SEO Happy Hour, que é a nossa empresa de consultoria em SEO. Trabalhamos com empresas de todos os ramos e tamanhos e te ajudamos com tudo o que você precisa saber sobre SEO para se destacar no mercado online. Se você quiser saber mais sobre a nossa consultoria, é só mandar um alô no e-mail contato@seohappyhour.com ou enviar um formulário de interesse pra gente, que o link tá aqui na descrição, que eu mesmo vou entrar em contato com você. E lembre-se que se você tem perguntas sobre SEO, é só mandar pra gente que responderemos no nosso quadro Consultoria Grátis. E se você gosta desse programa e você quer apoiar a gente de alguma forma, você pode fazer isso de graça. Basta compartilhar o episódio do nosso podcast com a sua rede e também com seus amigos e colegas de trabalho. Sem mais enrolação, vamos nessa! O Google finalmente está expandindo o Bard pelo mundo. Epa, quer dizer, agora ele não se chama mais Bard, né? Ele se chama Gemini. Em dezembro de 2023, a Big Tech anunciou o Gemini, que é o modelo de inteligência artificial multimodal flexível, capaz de compreender e operar diferentes tipos de informação, incluindo texto, código, áudio, imagem e vídeo. Esse modelo é o que está por trás do Bard, que é o chat de AI generativa do Google. Agora, no início desse mês de fevereiro, o Google publicou uma notícia falando que está levando o Bard com o Gemini Pro para mais lugares e idiomas. A tecnologia está disponível em mais de 40 idiomas e em mais de 230 países e territórios. E sim, o Brasil é um deles. O recurso de verificação de respostas do Bard também está sendo expandido para mais de 40 idiomas, permitindo que as pessoas verifiquem se há conteúdo na web que comprove a resposta do Bard. Além disso, agora é possível gerar imagens também no Bard, em comandos em inglês na maioria dos países ao redor do mundo, de forma gratuita. Basta você digitar a descrição da imagem que você quer em inglês e o Bard vai criar a imagem para você. Se você tentar fazer isso em português, não vai funcionar. Para garantir responsabilidade, o Bard utiliza o Synth ID para incorporar marcas d'água digitalmente identificáveis nas imagens geradas. Além disso, são aplicados filtros para evitar a geração de imagens de pessoas identificáveis. As medidas são tomadas para limitar conteúdo violento, ofensivo ou sexualmente explícito. E aí, você curtiu a novidade? Por aqui já estamos testando. Quem ouve esse podcast ou acompanha a nossa newsletter já sabe que o INP vai virar um Core Web Vitals. E isso vai acontecer no mês que vem. A mudança está prevista para o dia 12 de março. Desde maio de 2023, o Google já vinha anunciando que a métrica INP iria substituir a feed no Core Web Vitals. De acordo com a companhia, a feed possuía limitações, e sendo assim, a INP foi incluída para testes, já com o objetivo de oferecer dados para medir a responsividade das páginas com mais eficácia. Mas como se preparar para a mudança? Bom, o primeiro passo é analisar se a métrica INP do seu site tem um limite bom. O INP é uma métrica do Core Web Vitals que avalia a capacidade de resposta geral de uma página à interação das pessoas, medindo a latência de cliques, toques e interações de teclado durante a visita da página. Ele é avaliado de acordo com os seguintes critérios. Se ele tiver menos que 200 milissegundos, é considerado bom.
Se ele tiver entre 200 a 500 milissegundos, significa que ele precisa de melhoria, tá na média. E se ele responder em mais de 500 milissegundos, significa que está ruim. Você pode verificar a métrica INPE do seu site por meio da ferramenta Google Search Console, que oferece relatórios de desempenho. Também podem ser usadas ferramentas adicionais como, por exemplo, o PageSpeed Insights ou o Crux, que é o relatório de Chrome User Experience do Chrome. Caso o seu site esteja nas categorias Precisa de melhoria ou Ruim no INPE, tente encontrar interações lentas e realize um diagnóstico manualmente. Depois de identificar o problema, você pode usar os seguintes guias para descobrir para quais partes da interação você deve otimizar. A primeira delas é otimize tarefas longas se o JavaScript estiver ocupando um tempo considerável na linha de execução principal. Se houver muita atividade da linha de execução principal durante o carregamento da página, que está iniciando muitas tarefas longas, talvez você esteja enfrentando problemas com tarefas excessivas de avaliação de script. Segundo, otimize o atraso de entrada se o processamento das interações estiver demorando muito. O terceiro ponto é que DOMs grandes podem exigir muito trabalho de renderização e as interações geralmente mudam o DOM. É melhor evitar layouts grandes e complexos e a troca frequente de layouts e minimizar o tamanho do DOM sempre que possível. O quarto ponto é que se você tiver seletores de CSS complexos, eles também poderão gerar um trabalho considerável em resposta às interações das pessoas. E por fim, quinto ponto, se o site renderiza muito do HTML do lado do cliente, principalmente por meio de JavaScript, é importante saber como a renderização do HTML do lado do cliente pode afetar essa interatividade. Então, se você usar a renderização do lado do servidor, isso tende a melhorar essa métrica. Para acessar esses guias que eu comentei, eles são todos do Google e tem uma documentação super detalhada sobre como melhorar cada um desses 5 pontos que eu mencionei. O link está na descrição desse episódio, eu deixei tudo lá separado para vocês. A complexidade do INPE significa que você estará otimizando a interatividade de várias maneiras, mas o esforço vale a pena. Já foram feitos vários estudos de caso sobre como a redução da latência da interação melhora os resultados do negócio. Aqui eu não estou falando nem só de SEO, gente. Melhora o resultado do site como um todo. Quando o INPE se tornar oficialmente uma Core Web Vitals no dia 12 de março, o feed não será mais uma das Core Web Vitals e será oficialmente descontinuado e removido do programa. A métrica também será removida do Google Search Console. A documentação do feed, entretanto, continuará no ar, mas avisos em destaque serão adicionados para enfatizar o status de descontinuidade e também incentivando as pessoas a consultar a documentação do INPE. Outros documentos centrados na feed podem ser removidos completamente e redirecionados para a documentação da INPE. Recentemente, o Google renovou seu guia para iniciantes em SEO. Agora, o documento mostra 5 formas de criar uma página para a web que inspire confiança e proporcione uma boa experiência ao visitante. E claro que eu trouxe elas aqui, pois esse conhecimento é importante para todo mundo que trabalha com SEO, então vem comigo. O primeiro ponto são links para páginas relevantes. Os links podem fornecer mais contexto sobre um tópico, tanto para as pessoas quanto para mecanismos de pesquisa, o que pode ajudar a demonstrar seu conhecimento sobre um tópico específico. Além disso, os links oferecem ao leitor uma oportunidade de se aprofundar e navegar de forma fluida por outros conteúdos relevantes do seu site. O segundo ponto é uma estrutura ordenada. A ordem da sua página e do seu conteúdo deve oferecer uma ordenação lógica, como portas que se abrem para a próxima sala, uma após a outra, de maneira linear. Assim, fica mais fácil consumir o conteúdo por completo. O terceiro ponto é você focar num tópico específico. Então evite fugir do tema principal para você não distrair o leitor. Tenha foco no tópico que você está escrevendo para a melhor experiência das pessoas que acessam as suas páginas. O quarto ponto é que ser conciso às vezes pode ser melhor do que ser abrangente. Ter muita informação pode deixar o texto ou a página confusa, especialmente se for desnecessário.
Como, por exemplo, quando alguém escreve muito para fazer um textão pelo simples motivo de deixar o texto longo. Muitas vezes, um conteúdo conciso pode ser melhor porque entrega já de forma mais clara para as pessoas aquilo que elas estão procurando. Então avalie bem se você de fato precisa de um conteúdo tão grande ou não para o resultado que você quer atingir. E o quinto ponto é ter um cuidado com as suas imagens. Então mantenha uma unidade artística na hora de escolher imagens e usar elementos de design. Isso vai trazer mais profissionalismo para o seu site, o que também pode acabar gerando mais confiança nas pessoas e ajudar o seu negócio como um todo. Se você ainda não viu a documentação do Google atualizada, até a data desse podcast, a versão em português ainda estava a versão antiga. Mas se você quer checar o novo guia de SEO para iniciantes do Google, mude a versão do texto para o inglês e você vai ver a versão nova lá. Eu recomendo a leitura para todo mundo que trabalha com SEO, porque, afinal, isso é o ponto de partida de qualquer pessoa que quer aprofundar os seus conhecimentos lá e dá para tirar insights muito valiosos. Esse bloco é para quem trabalha publicando conteúdos de outras fontes em seus sites ou permitindo que outros sites copiem o seu conteúdo e publiquem em outras URLs, outros domínios. Em uma conversa entre a Lily Ray e o John Mueller do Google, a Lily perguntou o que acontece com todos os sinais de classificação dos parceiros que fazem sindicação de conteúdo, quando o Google decide qual URL é a canônica. E o Mueller respondeu que, em geral, se o Google reconhece que uma página é a versão canônica daquele conteúdo, essa é a página que provavelmente será recompensada pelos sistemas de classificação da empresa. Em outras palavras, parece que o Google está concentrando os sinais de classificação na URL que ele selecionou como canônica, mesmo que não seja a que você indicou. Essa notícia levanta questões importantes, principalmente para sites de notícias e outros tipos de conteúdo que são sindicados para parceiros. Se o Google seleciona um parceiro como a URL canônica, isso significa que todo o valor de SEO, incluindo sinais de links, experiência das pessoas, redes sociais e etc., será consolidado na URL do parceiro. Então aqui, basicamente, o que essa conversa nos traz de insumo é o seguinte: se eu tenho um texto lá no site da SEO Happy Hour e eu permito que outro site copie esse texto e publique esse texto no site deles, mesmo que citando a fonte, pode acontecer do Google escolher o site que copiou o meu conteúdo como a versão principal daquele conteúdo e não o meu, que é a fonte original. Quando isso acontece, todos os sinais relacionados àquele conteúdo, inclusive os do meu site, vão ser movidos para a versão do parceiro, porque aquela é a versão que o Google escolheu como principal. O Danny Sullivan do Google também falou sobre o assunto, e ele sugeriu que a consolidação dos sinais de classificação de uma URL de parceiro de sindicação só ocorre quando não houver uma marcação de noindex na página. Então, para quem não sabe, a diretriz do Google até um tempo atrás era que se você copiasse conteúdo de outro site, você apontasse a URL canônica do seu site para a versão do conteúdo original. Essa diretriz do Google mudou recentemente e agora o que eles estão recomendando é que se você está copiando o conteúdo de outro site ou outro site está copiando o seu conteúdo de forma legal, né, porque você permitiu isso, esse site coloque uma tag noindex nesse conteúdo. Então o conteúdo ele vai existir no site do parceiro, mas ele não será indexado. Essa é a única forma que você consegue prevenir que o Google acabe escolhendo o parceiro como a URL canônica e movendo todos os sinais de classificação para aquela URL. Então, se você aponta a URL canônica para outro conteúdo de outro site que você copiou, essa prática não é mais recomendada, tá? O ideal é que você recomende que esse parceiro de fato coloque uma tag noindex para prevenir que o conteúdo do parceiro, especialmente se você for um site pequeno e o parceiro for um site grande, de posicionar com o seu conteúdo e roubar tráfego que poderia estar indo para você. E esse bloco agora é para quem tem bastante tráfego, o SEO tá funcionando, mas as conversões estão meio blé. Então nós trouxemos aqui um artigo do Search Engine Land
com dicas de como transformar o tráfego de SEO em clientes para o seu negócio. Porque afinal de contas, não adianta a gente ter um SEO incrível se isso não for virar receita para a empresa. Então aqui eu vou dar 5 dicas para vocês que a gente separou com base nesse artigo. A primeira delas é: melhore a experiência das pessoas no seu site. Melhorar a experiência das pessoas é crucial para o sucesso. Infelizmente, muitos sites ainda não dedicaram tempo para aprimorar a sua usabilidade. Então confira aqui algumas áreas que você pode se concentrar. Use espaços em branco para desobstruir suas páginas. Adicione chamadas de ação que se destacam. Se você não tem CTA, a pessoa não vai converter. Priorize melhorar a velocidade de carregamento das suas páginas, porque sites lentos convertem menos, não só em SEO, mas em todos os canais. Utilize um design responsivo para se adaptar a todos os dispositivos. Mantenha o seu layout consistente para as pessoas saberem navegar pelo seu produto. E reduza os erros do seu site, principalmente páginas não encontradas, redirecionamentos desnecessários e erros de servidor. Seja honesto com você mesmo e teste a experiência do seu site de forma imparcial. Você pode conhecer como que o seu site funciona e o seu funil funciona, mas muitas pessoas que acessam o seu site não conhecem. Então você precisa testar, refinar, ver o que funciona e testar novamente para estar sempre melhorando esse processo. Com o tempo, é legal também refazer testes que você já fez no passado, porque o comportamento das pessoas que usam o seu produto pode ter mudado. Então não é porque um teste falhou ano passado ou anos atrás que ele necessariamente vai falhar agora em 2024. O segundo ponto é otimize para conversões. Otimizar para conversões é fundamental para transformar o tráfego em vendas. Se você possui um e-commerce com taxa de conversão de 2% ou mais, você já está indo muito bem e está acima da média. Mas para você otimizar a sua conversão, é necessário revisar seções-chave do seu site, como por exemplo, no blog, ele pode atrair tráfego, mas temos que transformar esses visitantes que estão acessando o seu blog em vendas de alguma forma. Então adicione CTAs nos seus artigos, crie banner claro para produtos ou serviços e apresente o seu produto ou serviço como uma solução para a necessidade das pessoas. Se você é uma empresa de software e você tem blog posts e nos seus blog posts você não fala do seu software, dificilmente as pessoas vão adquirir o seu software através do blog. Se você é um e-commerce e nos seus textos de blog você não lista os produtos que você tem ou cita eles, dificilmente as pessoas vão para a área do e-commerce comprar o produto. Então, CTAs são essenciais para melhorar a conversão. E é incrível o quanto de site que a gente pega aqui no nosso dia a dia que muitas vezes não tem CTA nenhum em suas páginas e aí o cliente tá maluco se perguntando por que o site dele não converte e muitas vezes esse é o motivo. Você também precisa ter landing pages. Se as suas landing pages não estão convertendo como você gostaria, a nossa dica é realizar teste AB. Então o que é o teste AB? É você pegar a versão da sua página e você mudar elementos nela para testar a versão A, que é a versão original, com a versão B, que é a versão com as suas melhorias ou apostas. Então você pode, por exemplo, adicionar novos CTAs que a versão original não possua, ter textos diferentes, ter até layouts diferentes, e dessa forma você consegue tirar a prova de qual versão funciona melhor para o objetivo daquela página em específico. E a terceira coisa que você pode otimizar pensando em conversão é o texto das páginas. Então, se as pessoas já estão chegando nas suas páginas de produto ou serviços e ela tem CTA, pode ser que é por conta do texto que aquela página possui que não está claro o suficiente ou útil o suficiente para as pessoas. Então, trabalhe com um redator especialista para otimizar esses textos e aí você pode, inclusive, testar via teste AB as mudanças de texto para garantir que, de fato, essa página vai converter melhor. Se as suas páginas não estiverem otimizadas para conversão, isso pode facilmente levar a um tráfego de SEO que simplesmente não converte. Terceiro ponto, melhore a qualidade e relevância do seu conteúdo. Esse passo é essencial, especialmente para empresas mais antigas, que podem ter centenas de postagens em seus blogs que nunca foram revisadas ou atualizadas.
Então, o que era considerado um conteúdo relevante de qualidade no passado pode não ser mais atualmente. É importante que você faça um inventário de seus artigos, começando pelos que recebem mais tráfego e trabalhar neles com uma auditoria. Tem 2 perguntas que podem te ajudar nessa auditoria para você melhorar os seus resultados. A primeira pergunta é: o artigo possui a qualidade que você deseja para o seu negócio? Aí responde sim ou não. A segunda pergunta é: o artigo é relevante para as pessoas que acessam a página? Se você eliminar conteúdo mais antigo, tente encontrar oportunidades de redirecionamento para outros conteúdos que possam ser de maior qualidade e relevantes. A quarta dica é você procurar aumentar a confiança e credibilidade do seu site. As pessoas fazem muito isso usando provas sociais, que são os depoimentos de clientes e coisas assim. Mas além da prova social, há outras formas de você melhorar a confiança e a credibilidade do seu site e da sua empresa. Então, por exemplo, se você é um profissional que você tem algum tipo de número de licença, como por exemplo, os médicos têm o CRM, os advogados têm o OAB, é interessante que você sempre que puder, destaque isso no seu site, inclusive inclua o número da sua licença. Se o seu site não possui o CNPJ dele no rodapé ou algum lugar específico, é interessante também que você acrescente o CNPJ, porque as pessoas dessa forma conseguem confirmar que você é uma empresa real e não é fraude. Outra coisa que você pode fazer é publicar informações claras sobre garantias. Então, por exemplo, se você for um e-commerce, quanto tempo eu tenho para devolver o produto? Como que funciona essa política de troca e devolução? Se for um serviço, por quanto tempo eu posso testar ou tenho o meu dinheiro garantido ali caso o produto não supra as minhas necessidades? Outra coisa legal de fazer é colocar logotipos ou informações sobre associações ou filiações profissionais. Então, por exemplo, ganhou algum prêmio? Destaca isso. Tem uma boa nota no Reclame Aqui? Coloca o seu selo lá de bom parceiro do Reclame Aqui e coisas do gênero. Se você já recebeu prêmios, destaque eles também. E se o seu negócio ou você, a pessoa, já apareceu em portais de notícia ou sites que são relevantes na internet, você mencionar isso também pode ajudar a criar credibilidade para sua marca ou para a pessoa que está falando sobre aquele conteúdo. Vale lembrar que cada setor tem suas próprias maneiras de melhorar a confiança e credibilidade. E a quinta e última dica que eu tenho para você é usar testes AB para maximizar a conversão. Então o teste AB consiste basicamente, igual eu comentei, testar 2 versões de uma página para ver qual converte mais. Pequenas mudanças no texto ou até em cor de botão pode ter um impacto significativo. A gente já fez teste AB aqui que simplesmente mudando a cor de um botão para uma cor que dá mais destaque, a conversão aumentou mais de 1 ponto percentual. Então pensa que esse cliente passou a receber muitos mais leads ou vendas por uma mudança que foi extremamente simples de aplicar. E aí, gostou das dicas? Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar pra gente por e-mail ou nos procurar nas nossas redes sociais que vamos ficar felizes em te ajudar. E agora chegou aquele momento que eu ajudo você com o nosso quadro Consultoria Grátis. Então lembrando que se você tem dúvidas sobre SEO e você tá travado em alguma coisa e você não sabe como melhorar, você pode usar esse quadro aqui para entrar em contato com a gente, mandando a sua dúvida, e a gente vai tentar te ajudar aqui no nosso podcast. Para você mandar sua dúvida, é só mandar no nosso e-mail contato@seohappyhour.com ou nos procurar nas nossas redes sociais, tanto as da SEO Happy Hour quanto as minhas do Rafael, beleza? Então hoje temos 2 dúvidas aqui, e a primeira é do Caio Casselli, e ele pergunta: Rafa, para e-commerce, quais são as páginas e parâmetros que você mais costuma bloquear no Robots? Abraços. Bom, Caio, vamos lá. Em questões de página, eu geralmente bloqueio a busca, a não ser que exista algum tipo de controle sobre qual busca eu quero que seja indexado ou não, então é super contextual. Se não tem como contextualizar, eu bloqueio tudo. Por quê? Resultados de busca criam resultados infinitos de páginas, o que pode fazer com que o Google aplique muito esforço ali ou inclusive gere conteúdo duplicado. Então isso é algo que o próprio Google diz na documentação deles, que é recomendar não indexar URLs de busca.
Outro ponto que eu sempre bloqueio é a parte da área logada, porque como o Google não loga em sites, ele nunca vai precisar acessar aquela área. Então eu posso bloqueá-la no Robots para ele nem gastar rastreamento com isso. Em relação a parâmetros, aqui eu já não tenho uma resposta padrão para você que eu aplicaria em todos os e-commerces, porque muda muito de plataforma para plataforma, como que o layout é construído e coisas do gênero. O que eu recomendo que você faça? Qual que é o meu processo, tá? Eu vou compartilhar com você. Eu gosto de fazer duas coisas. A primeira é rodar um crawler no e-commerce do meu cliente e ver quais URLs com parâmetro o crawler acabou pegando. Então o robozinho acabou caindo lá. Geralmente são filtros e ordenações, né? Então filtros podem gerar parâmetros infinitos e ordenações também, né? Porque em e-commerce você pode ordenar dos produtos mais vendidos, os mais baratos, os mais caros, ordem alfabética, etc. Geralmente esses parâmetros eu gosto de bloquear porque eles são a mesma versão da página que já existe, né, uma URL indexável mostrado numa ordem diferente. Então não é atrativo para SEO. E a segunda coisa que eu gosto de fazer, dentro do Google Search Console, lá no relatório de páginas, um dos relatórios é o erro, é o alerta, na verdade, não é um erro, que fala o seguinte: rastreado, mas não indexado no momento. Eu amo entrar nesse relatório e ver quais são as URLs que o Google está rastreando, mas não está indexando por algum motivo. E geralmente nesse relatório eu acho ou diretórios do meu site ou parâmetros que o Google está batendo, como por exemplo a página de feed ou um parâmetro de filtro, igual eu comentei. E se eu vejo que ele está gastando muito esforço nessas páginas e ele já está deliberadamente escolhendo não indexá-las, para mim são páginas que são fortes candidatos a eu ter esses parâmetros ou diretórios adicionados no meu robots.txt. Beleza? Espero ter ajudado com essas duas dicas. Se tiver alguma pergunta a mais, só mandar que a gente responde no próximo programa. E a segunda dúvida é do Evandro Voltolini e ele perguntou: como o Google vê o uso de linguagem neutra? Por exemplo, o elo, o delo, o todes nas buscas. Isso tem algum impacto para SEO? Evandro, aqui a melhor resposta é sim. O Google, ele entende linguagem normal. Então, ele tem realmente dificuldade em entender esse elo, delo, todes e etc. Eu recomendo para todos os meus clientes não usar esse tipo de linguagem na web de forma alguma, pelo menos não no site. Em redes sociais não tem problema, até porque o Google não vai ver. Mas isso, se for para usar uma linguagem neutra, eu prefiro que seja de fato algo que não seja usando essas terminologias. Então, por exemplo, falar pessoa desenvolvedora, ao invés de desenvolvedor, que pode dar a entender que é um homem ou algum recurso desse tipo, né? Além do problema de SEO com esse tipo de linguagem neutra, né? Isso também gera um problema muito grande de acessibilidade. Porque os softwares que leem a tela, principalmente para uma pessoa cega, eles não estão preparados para ler dessa forma. Então fica mais confuso ainda e piora, na verdade, a acessibilidade do site. Então, usar a linguagem neutra é algo super bom, mas de uma forma que você escreva, digamos assim, usando o português correto, o português normal, ao invés dessas terminologias que foram criadas principalmente para pessoas que trocam o O ou o A pelo X para tentar deixar também de uma forma neutra. Esse eu diria que é o pior tipo de você usar, porque vai prejudicar muito a acessibilidade e vai deixar a frase muito confusa para os mecanismos de busca. Então, linguagem neutra é bom usar, mas não o elo, delo, todes, todex e etc. Que pode sim, como é um robô que está acessando a página e lendo aquele conteúdo, pode sim prejudicar o entendimento dele da página. E para pessoas que precisam navegar pelo site usando recursos de acessibilidade, como pessoas cegas, isso também traz um problemão na navegação delas. E com isso, estamos chegando no fim do nosso podcast, gente. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui e lembrando que se você quer falar comigo, é só me adicionar no LinkedIn e mandar uma mensagem para mim. Lá é o canal que eu mais uso. Mas você também pode mandar um e-mail para o contato@seohappyhour.com e
Se tiver qualquer crítica, dúvida ou sugestão, a gente vai ficar muito feliz em receber e aprender com o seu feedback. No mais, espero que você tenha um ótimo carnaval, aproveite aí o seu feriado, um grande abraço e até a próxima segunda. Valeu!